Esse é o canal Kafka. Começar uma série de vídeos do Kafka Connect. Basicamente, essa série de vídeos estou inspirando a partir do Robin. Esse cara aqui é fera, tem esse canal no YouTube dele. Uma série de vídeos que ele fala do Single Message Transformation e eu quero trazer isso aqui para vocês. Atualizei os arquivos, tentei pegar versões mais novas do Kafka. Então vamos a isso sem demora, sempre muito rápido e direto ao ponto, né? Então, esse primeiro dia aqui, a série de vídeos deles são 12 dias, provavelmente eu vou fazer igual, e se eu tiver mais um insight ou uma coisa nova, eu quero trazer também. Então, o Docker Compose para a gente subir o nosso Kafka aqui, né? Então, eu já tinha feito alguns testes, como você pode ver, mas basicamente a gente tem que fazer um up aqui no Docker Compose, ele vai subir tudo. Ele vai subir esses serviços aqui, tá? Tudo no localhost, para ficar mais fácil para a gente acessar. Se você não tem o Kafka Cat, pode instalar, mas fica a teu critério sim ou não. Você tem o Kafka UI para ficar mais fácil, e esse Kafka Connect UI é um antigo da Landup, que é hoje, acho que, se eu não me engano, é a Lenses. É um projeto antigo, eu nem sei se hoje não dá mais para usar em produção, porque a Lenses já mudou e absorveu esse cara, mas ele ainda tem aqui a imagem. É um cara legal para usar também. Então, a gente tem o Kafka Connect. Vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, basicamente, né? Enquanto ele está subindo, a gente pode rodar esse cara aqui. Ele verifica. Faltou um cota. E eu acho que ele já até subiu, né? Já subiu. Então, ele basicamente seria um script que ele vai ficar olhando, esperando responder 200. E aí ele traz os plugins. Então, a gente já tem todos os plugins aqui: JDBC, Connect File Streaming, esse Datagin aqui, ó, que é um data connector que vai gerar algumas transações aleatórias para a gente, tá? Pode rodar também os plugins aqui para ver, tá vendo que é tudo localhost. Vamos gerar então esse primeiro cara que ele vai fazer. Vamos lá, explicando ele aqui. Esse cara é um plugin da própria Confluent, ele vai usar o Kafka tópico para gerar transações, tá? Então ele tem um intervalo e quantidade de tasks bem simples, sem mais delonga. E eu vou usar o Kafka Cat aqui da minha máquina, tá? Para eles deserializar em Avro e usando o Schema Register, que é como eu estou usando aqui esse Kafka Connect, tá? Então você pode ver as mensagens chegando nele aqui. Esse cara que eu achei muito legal e talvez para você usar, fica uma dica aí, que é esse Easy Data aqui. Lá, você consegue no terminal olhar os dados, interessante, né? Dá até para a gente ver quais estão sendo mais, os IDs utilizados, né? Eu para chegar aqui é só fazer um Shift F. Então seleciona, faz um Shift F, ele vai gerar aquela tabelinha. Fica a dica de usar esse cara aqui, eu achei muito legal. Vamos lá. Agora a gente vai subir um banco de dados, né? Porque a ideia aqui qual que é? O banco, na verdade, já subiu. Se você olhar no meu Docker Compose, eu estou, então, iniciando uma imagem do broker, que ele é controller e broker para teste, né? Um schema registry, o Kafka Connect, e aqui eu tenho as orientações para instalar todos os conectores que eu preciso, o File Connect, o JDBC, veja que eu já estou pegando a versão mais recente, configurar o JDBC para conectar no MySQL, o MySQL, eu tenho também esse cara aqui que é para fazer o setup do meu MySQL, para criar o meu banco que eu preciso, aqui o Kafka UI e o Kafka Batch. Se a gente entrar aqui na localhost, na porta 8000, eu tenho o Kafka UI aqui, ele já mostra que aqui no tópico Transaction, eu já tenho dois conectores aqui. É legal esse cara aqui, esse Kafka UI, que eles não têm mais versões novas, mas a antiga já funciona muito bem. Por exemplo, você consegue dar um new e ele já mostra os conectores que existem, quais conectores você tem. Se você clicar aqui, ó, File, para criar, ele já te dá sugestões das configurações, já gera para você bastante coisa. Você tem o formato JSON até se você quiser fazer linha de comando. Então, cara, essa dica que esse cara aqui é muito bom mesmo. E tem o Kafka Batch também, que está na localhost, na porta 8090, tá? Que é o nosso Kafka UI. Dá para ver também os conectores aqui criados e
tá running, qual é a configuração, como é que ele tá. A gente consegue ver aqui os tópicos. O tópico eu coloquei auto creation, ou seja, quando um produtor vai tentar produzir uma mensagem, se o tópico não existe, ele vai criar automaticamente se aquele tópico não existe. Então, como o tópico não existia, ele mesmo criou, e aqui eu consigo ver as mensagens, tá? Detalhe, por que eu estou conseguindo deserializar aqui, né? Porque eu configurei o Schema Registry para o meu Kafka UI. Se você não configurar, você não vai conseguir serializar. Vai ficar a mensagem toda zoada. Então, basicamente, é declarar aqui, ó, registry, e aí eu consigo selecionar Schema Registry. Senão, ele vai vir como string, ó. Se ele viesse como string, você ia ver desse jeito aqui, tá? Então, fica atento ao Kafka, a UI aqui, o Kafka Byte. Beleza, então a gente tem esses dois caras que vai nos ajudar, vai ficar fácil. O banco eu acabei de criar, já está chegando as transações que a gente precisa. Voltar lá no nosso how-to. Se eu pegar aqui, então, eu posso já fazer um exec e eu vou ver minha tabela transactions que já está vindo tudo aqui o que eu quero, certo? Foi demais. E essa é a ideia mesmo. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando as informações do tópico e está trazendo aqui, né, dentro dessa tabela no banco. E eu pedi para ele criar uma tabela transactions. Eu coloquei no arquivo simples, né, de texto aqui, esse outro conector que eu estou criando. Então, basicamente, ele vai só pegar as mensagens e jogar nesse arquivo output aqui dentro do próprio Kafka Connect Container, tá? Então, a gente vai ver aqui como é que ele está trazendo. Você poderia estar colocando ele num S3, ou para exportar para um arquivo, né, essas informações. Às vezes é um cenário que pode ser utilizado. Esse comando eu deixei mais a fim de curiosidade, para você saber como pode filtrar e organizar melhor no terminal, para verificar os connectors, né, rodando. Mas agora a parte importante aqui, que é o que a gente quer fazer, que é o Single Message Transformation. O que a gente vai fazer de fato aqui? Nós vamos inserir um campo a mais, uma coluna a mais na tabela, que é o timestamp, que ele não existe o timestamp, né? Se você olhar lá, nosso select, ele não tem o timestamp. E aí agora eu vou atualizar o conector atual que está rodando e vou pedir para ele fazer o transform aqui, tá vendo? E aí eu vou usar esse tipo de transform aqui, ó, insert. Então eu vou inserir um campo a mais ali. Vamos fazer aqui na prática, vocês vão ver. Beleza, já fez isso, ele já atualizou, e aí agora eu vou fazer o select de novo, pode ver que foi criado. Então foi criado um campo, mas as mensagens antigas que não tinham, ele não vai ter, não vai ficar como null. Mas apenas as novas, dali para frente, a partir do momento que eu atualizei, ele vai começar a vir com o timestamp. Legal, né? A mesma coisa eu posso fazer então com o meu arquivo output que eu criei. Eu estou criando um arquivo output número 2, só para de teste. Então eu vou atualizar o meu connect. E basicamente aqui, ó, você pode ver que o transformer field de cada conector é um diferente do outro, tá? Precisa ficar atento a isso. Por exemplo, esse aqui, ó, eu tenho mais informações que eu preciso declarar. Essas lib, essas bibliotecas de transformers costumam ser padrão, já existir. Se você olhar a própria documentação do Kafka, vou entrar no Kafka lá, Kafka doc, Kafka Connect, Overview, você tem várias opções aqui, API, Administration, mas você tem Transformation, e na Transformation ele te dá algumas dicas aqui como é que você pode fazer, e é basicamente isso que a gente está usando. E ele tem todos esses Transformation aqui, tá vendo? A ideia é a gente conseguir cobrir todos esses caras, esses transformations, fazer alguns testes, o que a gente pode fazer, o que não pode. Então vai ser uma série de vídeos com todos esses caras aqui. Boa parte é inspirada do que o Robin já fez, mas eu vou tentar trazer mais atualizado aqui. Eu escolhi fazer com Docker porque eu achei mais fácil. Então, beleza. Só criando, então, e aí eu tenho lá aquele output 2, olha lá.
Agora eu já tenho aqui o campo a mais, inserindo um novo campo, um field novo, né? Muito legal, né? Então o Kafka Connect, ele é muito poderoso. Você pode usar ele para sua pipeline de dados, para extrair informação do Kafka e trazer para uma outra origem, ou então ao contrário, a gente poderia fazer essa transformação. Lembrando que o Single Message Transformation, ele geralmente você não faz um aggregation, um join, umas coisas mais complexas, né? Então, para você inserir um campo, retirar um campo, se você quisesse omitir o user ID, por exemplo, não sei, ou transaction ID, você poderia in flight, no meio do caminho ali, antes de gravar no tópico. Então, a gente poderia fazer uma cópia, né? Tá trazendo do banco, trazendo para o Kafka, e do Kafka colocar com outro banco, ou colocar no Snowflake outro local. Então, essa é a ideia do vídeo. Um vídeo rápido, mas para a gente falar dessa série de vídeos do Kafka Connect e como a gente pode usar o Single Message Transformation, que acaba sendo utilizado bastante por várias empresas, várias pessoas utilizam o Kafka Connect. Vamos explorar um pouco mais disso, beleza? Então, até a próxima e valeu!